Frederico José Aires de Camargo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela presença e vá com Deus. Igualmente. Até logo. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Eu restituo novamente a presidência ao eminente desembargador Xavier de Aquino para julgamento do número 54 da pauta. Parece que o doutor Marcelo Taca já está na sessão. Sim, presidente. Satisfação falar com Vossa Excelência. Obrigado, uma ótima sustentação. E parabéns pela atuação expedita de Vossa Excelência nos assuntos do tribunal em tempos de pandemia, viu? A advocacia lhe é muito grata por isso. Muito obrigado e, mais uma vez, eu compartilho com os nossos colegas aqui do órgão especial. Muito obrigado. Presidência de Vossa Excelência, desembargador Aquino. Recebo a presidência. Inicialmente, abraço o amigo Marcelo Taca, que sempre vem a brilhantar aqui as sessões do tribunal. E pergunto a ele se abre mão do relatório. Perfeitamente, presidente, com muita alegria. Então, eu passo a palavra ao relator do processo. Presidente, perdão, seria a sustentação oral do advogado? Ah, sustentação oral. Então, Vossa Senhoria está com a palavra, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Xavier de Aquino, pela gentileza nas palavras de Vossa Excelência. É uma satisfação reencontrá-los a todos, senhores desembargadores, senhora desembargadora, senhores servidores do órgão especial, extremamente atenciosos para dar todo o suporte que nós precisamos nesses novos tempos que estamos vivendo. E eu sou grato pela atenção de todos. Esse é um caso importante, eu quero ser brevíssimo na análise dele, senhor presidente, senhores desembargadores. Trata-se de um mandado de segurança impetrado por um servidor público do judiciário da cidade de Presidente Prudente, que acabou se envolvendo no entrevero físico com um estagiário nas dependências do Fórum da cidade de Presidente Prudente, e que, por conta disso, por conta deste incidente, acabou respondendo a um processo administrativo disciplinar, onde lhe foi assegurado, sem dúvida alguma, o acesso e o direito à ampla defesa, culminando este processo administrativo no âmbito do Judiciário de Presidente Prudente, com a aplicação de uma pena de suspensão de 10 dias do serviço público. O servidor cumpriu a penalidade administrativa que foi aplicada, esteve ausente do serviço público pelos 10 dias, mas ao depois, por uma orientação obtida do profissional advogado que lhe dava assistência na época, achou por bem promover um recurso um recurso administrativo no âmbito do Tribunal de Justiça, e este recurso, quando chegou no âmbito da eminente Corregedoria Geral de Justiça, o processo administrativo foi anulado e, avocado o seu julgamento e a sua tramitação pela Corregedoria Geral de Justiça, sendo-lhe então aplicada, posteriormente, uma pena de demissão a bem do serviço público. E é este cenário que está sendo trazido à apreciação de Vossas Excelências, porque nós tomamos a liberdade de aduzir no mandado de segurança que a decisão proferida pela eminente Corregedoria Geral de Justiça e depois encampada pelo excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça por delegação do eminente presidente do tribunal, não poderia, de forma alguma, a nosso aviso, pelo menos, produzir uma reformatio impejus, ou seja, uma decisão mais grave do que foi aplicada na origem, justamente num recurso manejado e produzido pelo próprio servidor público.
Obviamente, eu não posso olvidar de Vossas Excelências que não desconheço, obviamente, a existência de várias citações doutrinárias que admitem, de certa forma, a flexibilização, a mitigação da reformatio impejus no âmbito do processo administrativo disciplinar. Não desconheço essa existência. Mas também não posso deixar de citar que estamos amparados, ancorados em boa doutrina, ao trazer ao conhecimento de Vossas Excelências a impossibilidade da existência da reformatio impejus dita indireta, justamente porque vários doutrinadores também encampam a ideia de que esta modalidade de reforma ela acaba por restringir, acaba por limitar, acaba por cercear o direito e o exercício da ampla defesa, na medida em que, naturalmente, e isso é um instinto natural, o servidor increpado terá receios, terá preocupação de produzir um recurso que possa vir, eventualmente, a agravar a sua situação, quando justamente ele quer um recurso que possa ou manter, ou diminuir, ou mitigar a sua situação funcional. Então, nós estamos aduzindo como tese básica, principal, fundante do nosso mandado de segurança, a impossibilidade de haver um julgamento que implique numa reforma para pior, mesmo no âmbito do processo administrativo, dentro de um recurso produzido pela própria defesa. Quando estivemos nos debruçando sobre o caso, fizemos uma ampla prospecção da jurisprudência a respeito do tema e encontramos já em 2013 um julgamento bastante denso, bastante profundo, produzido por este próprio órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Naturalmente, a composição naquele tempo não era a mesma da atual, mas ele é um importantíssimo precedente em que, embora por maioria de votos, foi concedida a segurança justamente para impedir a prática, a ocorrência, a aplicação da reformatio impejus no processo administrativo disciplinar julgado naquele caso. Tomamos a liberdade de trazer a ementa a Vossas Excelências e ela se encontra aí em folhas 14. Vossas Excelências poderão perfeitamente visitar esta citação. Também fizemos um trabalho de estudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e notamos, Excelências, que desde 1994, portanto, um período bastante longo, a jurisprudência do STJ se mantém firme, praticamente em uníssono, no sentido de não permitir a reformatio impejus, nem mesmo no âmbito do processo administrativo disciplinar. Tanto mais quando se sabe que, neste caso, há um contencioso administrativo e o servidor público, naturalmente, tem o seu direito de exercer a ampla defesa sem o temor de que o seu recurso possa voltar-se futuramente contra si. Então, nós estamos trazendo ao conhecimento de Vossas Excelências, ao debate de Vossas Excelências, a impossibilidade de se manter a decisão de demissão do servidor público quando aplicou-lhe uma pena mais grave, mais severa do que foi aplicada na origem. Ainda trazemos como uma tese fundamental no mandado de segurança a existência manifesta do bis in idem, porque ao anular o processo administrativo e ao avocar para si a condução, a tramitação e o desfecho do processo administrativo, a eminente Corregedoria Geral de Justiça apenas repetiu a marcha processual que foi adotada na origem,
sem a produção de nenhum fato novo ou de nenhuma circunstância mais grave que justificasse a exasperação da pena aplicada na origem. Na verdade, a nosso aviso também, e eu me penitencio publicamente até em razão da orientação equivocada que foi dada anteriormente pelo colega que assistia, não era nem caso de haver recurso nesse processo administrativo, porque processo administrativo instaurado, penalidade de suspensão aplicada, suspensão cumprida, processo administrativo extinto. Não havia razão de se produzir um recurso numa situação já consolidada e numa situação já resolvida. Mas ao equívoco que foi praticado, seguiu-se o equívoco seguinte da eminente corregedoria, pese o eminente trabalho profícuo que a nossa corregedoria sempre presta, no sentido de repetir a marcha processual e aplicar ao servidor uma penalidade mais grave num recurso produzido e manejado por ele. Ou seja, pelo mesmo fato, pela mesma ocorrência, o servidor público vai ser penalizado duas vezes. Primeiro, pela suspensão que já cumpriu. E ela é irrepetível. O tempo não volta, não tem como trabalhar os dias que não trabalhou. E agora, pela subsequente penalidade de demissão, bem mais grave, bem mais severa, quando ele esperava, naturalmente, penso eu, no recurso que produziu, uma situação que lhe fosse favorável, mas não uma situação que lhe fosse adversa. Nem mesmo se pode dizer, a nosso aviso também, que, pelo princípio da autotutela, a corregedoria pudesse fazer a revisão do processo administrativo, porque, salvo engano nosso, o artigo 18 das normas da corregedoria permite a revisão apenas em duas hipóteses: quando ocorrer a absolvição ou quando for caso de arquivamento. E a situação concreta não se insere em nenhuma das duas. O servidor não foi nem absolvido e o processo administrativo também não foi arquivado. O servidor foi penalizado, teve 10 dias de suspensão, cumpriu os 10 dias de suspensão e depois, num recurso produzido por ele, adveio essa decisão tão grave quanto foi a demissão a bem do serviço público, publicada agora, no mês de fevereiro de 2020. Então, são essas as razões preponderantes do mandado de segurança que nós, com respeito e com humildade, trazemos à análise de vossas excelências, arguindo essas duas vertentes principais, essas duas circunstâncias principais, e já me encaminhando para o final, presidente, aduzir, por fim, uma razão de ordem que não é jurídica, mas uma razão humanitária, uma razão de proporcionalidade. Trata-se de um servidor público com 29 anos de bons serviços prestados ao nosso judiciário, que não registra nenhuma mácula em toda a sua história funcional. Pai de 5 filhos, dos quais um adotivo, que dependem desses proventos, desses subsídios para a sua subsistência. E nós entendemos que não há uma proporcionalidade ou uma razoabilidade, pelo menos, em se aplicar uma penalidade de demissão para o entrevero que, embora grave, não teve as proporções que se pode imaginar. Basta dizer a vossas excelências que na seara penal a punibilidade foi extinta pela decadência, não houve nem representação. Foi uma circunstância interna que não teve nenhuma repercussão para fora do âmbito do judiciário. Então, nós trazemos estas 3 razões ao supremo conhecimento de vossas excelências: a reformácio império da proibição dela, a questão do bis in idem, que é uma questão importante, e essas questões funcionais e humanitárias que devem também presidir, naturalmente, o pronunciamento das decisões
judiciais, porque elas se destinam aos homens e às mulheres, elas envolvem famílias, elas envolvem a situação futura, a sobrevivência das pessoas, e para isso nós estamos, então, pugnando pela concessão da ordem, a fim de não acolher a demissão praticada em razão desses pressupostos que acabo de elencar a Vossas Excelências. Agradecendo muitíssimo a satisfação de reencontrá-los a todos, pedindo escusas pela falta, pela dificuldade técnica inicial, e dizer que brevemente poderemos todos estar juntos novamente, vencida a pandemia, para que a gente possa conversar pessoalmente, para que as sustentações orais se deem no âmbito do nosso querido salão do órgão especial. Gratíssimo pela acolhida e uma boa tarde a Vossas Excelências. Não estamos ouvindo ao eminente presidente. Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e transmito a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, presidente. De início, meus cumprimentos ao doutor Marcelo Taca. Nós fizemos o atendimento telepresencial. Vossa Senhoria sempre muito educado, sempre muito firme e brilhante nas suas palavras, na sua atuação, que de todos nós é conhecida. Receba meus cumprimentos, doutor Marcelo. Mas aqui, senhor presidente, senhor desembargadores, eu peço toda a licença ao eminente advogado, mas eu vejo a situação por outro ângulo, de outra forma. E digo que fico muito a caráter porque, em tempo muito recente, eu fui relator de um mandado de segurança em que havia uma situação de que o apenado funcionário já havia recebido uma pena e a cumprido, e eu entendi como relator naquele momento de que estaria havendo uma reforma a pior, porque a corregedoria avocou o procedimento e agravou a pena. Mas eu fiquei vencido aqui no órgão especial, nosso eminente vice-presidente ficou como relator designado. Então, estou muito a caráter para dizer agora quais são os meus fundamentos, pelos quais, com todo respeito, eu estou denegando a segurança. Aqui no caso, o doutor Marcelo já deixou bem claro qual é toda a situação fática. Um funcionário, determinado funcionário de Presidente Prudente, ele praticou determinado ato que foi agredir um estagiário dentro do fórum. Este fato levou ao procedimento administrativo com a aplicação da pena de suspensão e o funcionário recorreu e os autos, esse procedimento veio à corregedoria. A corregedoria, acolhendo esse recurso, anulou todo esse procedimento administrativo, por vício na portaria de início. Ao anular todo o procedimento, não se pode falar, então, que a segunda apenação, que passou a ser a primeira, por quê? A primeira pena foi anulada. Se a primeira pena foi anulada, todo o procedimento administrativo foi anulado, não subsistia nenhuma condenação. Por isso, com todo respeito, não se pode falar em reforma a pior. Ao contrário, ao recurso do funcionário, a corregedoria acolheu. Tanto acolheu que anulou todo o procedimento. E avocando os autos, poder que lhe dá o artigo 28, inciso 27 do Regimento Interno, e o artigo 15 das normas de serviço da Corregedoria, a Corregedoria tem esse poder de avocar o procedimento, restaurou todo esse procedimento e aí aplicou a pena devida. Não uma segunda pena, mas a primeira, porque aquela outra havia sido anulada. Sendo anulada, não mais produziu efeito no mundo jurídico.
de modo que somente a segunda, a decisão da corregedoria é a única a operar efeitos, a irradiar efeitos no mundo jurídico. Então, por isso, com todo respeito ao nobre advogado, não é possível se falar em reforma para pior. Muito ao contrário. A reforma foi a melhor, porque foi anulado o procedimento inicial em atenção ao recurso do funcionário. Esse mesmo funcionário, ele já havia impetrado um primeiro mandado de segurança em que ele tentava anular aquele procedimento todo. E esse mandado de segurança, eu fui o relator e também foi denegada a segurança desse primeiro mandamos. Então, senhores desembargadores, senhor presidente, me parece que, em momento algum, não se pode falar em reformatio impégios, reforma para pior, e toda a jurisprudência colecionada, aliás, num belo trabalho colecionado, mas, a mim me parece, inaplicável ao caso concreto, porque, torna a dizer, insisto, não há duas penas, não houve duas penas, apenas uma, porque a primeira foi anulada. E também o fato de bis in idem segue mais ou menos essa mesma linha. Ora, como bis in idem, se o primeiro fato, se o primeiro procedimento, se o primeiro PAT, se a primeira pena foi anulada? Não. O que prevaleceu, o que produz efeito jurídico, é só o segundo procedimento, aí aberto por força da vocação da corregedoria e a pena, então, imposta. Muito bem, senhores desembargadores. E a terceira razão do fato humanitário? O fato humanitário me parece muito presente, é de todo sensível. Agora há pouco, mesmo o tribunal, o órgão especial, o determinado desembargador, o desembargador Augusto, invocou até uma questão humanitária, mas não como razão de fundamento. E a razão de fundamento não pode ficar apenas na razão humanitária. É lamentável que um funcionário com 29 anos de serviço, ao que parece sem nenhum antecedente, ele venha agora a ser apenado com a pena de demissão. É de todo lamentável, ainda mais numa situação por que passa o mundo inteiro. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Mas, me parece que aí a decisão da corregedoria ela está em consonância com os fatos ocorridos. Qual foi o fato ocorrido? O fato foi de que esse determinado funcionário, ele agrediu, deu uma bofetada, uma expressão mais popular, no estagiário dentro do fórum. Isso tudo a denegrir a imagem do Poder Judiciário. Então, e se formos invocar a razoabilidade ou proporcionalidade, que no direito brasileiro vem da doutrina do devido processo legal do direito norte-americano, ou do princípio da proporcionalidade do direito alemão, me parece, adequado entre o fato e a consequência aplicada. Por isso, senhores desembargadores, e encerrando, novamente cumprimentando o nobre advogado, eu estou, por tais fundamentos, denegando a segurança. Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Desembargador Aquino, ligue o seu microfone, por favor. Liguei o microfone. Doutor Marcelo, o senhor está na sala desde o início ou não? Desde o início do julgamento, Vossa Senhoria está na sala? Ouviu o julgamento anterior? Não. Desembargador, aquele julgamento anterior que eu fiz, eu estou impedido nesse caso, eu não posso falar, estou apenas colocando um fato. Ele não estava presente no julgamento que nós fizemos, praticamente idêntico a esse. Senhor presidente, doutor Xavier de Aquino, Malheiros. Pois não. Pois não, doutor Malheiros. Pois não, doutor. Estou ouvindo, Malheiros. Malheiros, não estou ouvindo. Pronto, agora estão me ouvindo.
Estou ouvindo. Eu quero inicialmente saudar o ilustre advogado Marcelo Taca por sua brilhante sustentação oral. Agora eu estou mais tranquilo pelo seu aparecimento. Diante do seu desaparecimento, eu já estava pronto para chamar a polícia, não é? Então, agora, feliz pelo seu aparecimento, eu estou pedindo vista, senhor doutor Xavier de Aquino. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Está com a palavra. Eu quero, antes de mais nada, homenagear o ilustre advogado que tem sempre nos brindado com as suas sustentações orais aqui no órgão especial, sempre com brilhantismo, e também aproveitar a questão em discussão, não é? O desembargador Arthur César Beretta, também pelo seu brilhantismo e as suas colocações são muito convincentes, não é? E de modo que esta discussão, especificamente essa discussão, em que na anterior, num caso semelhante, eu disse que entrava também a questão um pouco emocional e que talvez pelo uso da palavra não correta, foi entendida pelo desembargador Márcio como uma eventual crítica dizendo que se julgava pelo emocional. Não, não é isso. Eu acho que o doutor advogado bem colocou a questão da questão do dizer que é até um instinto, não é? E que antecede até a questão emocional. É o instinto. Olha, perdeu, eu vou recorrer, não é? Que no caso, o desembargador Arthur César Beretta já colocou a questão que não se trata de recurso. Mas, evidentemente, como eu já havia feito a ressalva, estes casos muito me sensibilizam, exatamente pela essa questão que está, para mim, está muito consistente na questão do instinto do julgador, não é? E isso não é uma coisa minha, pessoal, porque se olharmos a literatura, eu tenho um livro que li, que a velhice já não me deixa mais lembrar o nome do autor, enfim, em que se trata exatamente do psíquico de um magistrado. Qual é a raiz inicial do juiz quando pega um processo para julgar? Porque parte do princípio, evidentemente, que todo juiz, todos os magistrados, todos nós, partimos do pressuposto. Qual é o pressuposto? Realizar o justo legal. Não é o justo da justiça filosófica, mas, enfim, o justo legal. O que está na lei. Então, o que acontece? E aí nós aprendemos na faculdade a questão da interpretação das normas. Então, eu estou só justificando porque eu fico muito preocupado que, às vezes, eu tenho essa deficiência na exposição das minhas ideias quando eu falei na questão emocional, o que, evidentemente, muitos casos eu fico emocionado, mas nem por isso deixo de aplicar a lei como se deve ser aplicado. E no caso, então, o que acontece? Eu também estou pensando nessa questão psíquica que nos leva a julgar. Então, pelos argumentos agora expressados pelo doutor Marcelo Taca, e depois combatidos com muita inteligência pelo desembargador Arthur César Beretta, é que, em homenagem aos dois ao mesmo tempo,
eu vou tentar compreender essa questão. No anterior, eu votei pela manutenção da demissão, porque eu achei que o caso realmente foi gravíssimo. O caso foi gravíssimo. Então, eu falei da proporcionalidade, falei da razoabilidade. Então, tendo em vista isso, desembargador Arthur César Beretta, peço a máxima vênia a Vossa Excelência e também a todos os demais colegas, pelo tempo que eu estou falando aqui, por esse discurso, que talvez fosse desnecessário, mas eu vou acompanhar o desembargador Malheiros e também pedir vista. Senhor presidente Carlos Bueno. Pois não, Senhor está com a palavra. Eu quero cumprimentar o doutor Marcelo Tacca pela excelente, brilhante, claríssima sustentação oral. E gostaria, senhor presidente, que anotar o número da pauta desse processo, número da pauta deste que foi julgado agora. Que eu não tenho a tira. Geraldo. 54. 54. Eu vou aguardar os 2 votos dos colegas que pediram vista, senhor presidente, e não vou pedir por hora vista. Muito obrigado. Alguém diverge diante do pedido de vista? Posso dar por encerrado esse julgamento? Todos concordam? Ou tem mais alguém que quer vista? Bom, esse processo foi retirado de pauta em razão de vista pelo doutor Ferraz de Arruda e pelo doutor, eu não me lembro mais quem. Quem é que pediu? Malheiros. Doutor Malheiros. Senhor presidente, desculpe, eu não integro, mas tem que colocar o voto do relator. Após o voto do relator denegando a ordem, pediram vista de desembargador Antônio Carlos Malheiros e Ferraz de Arruda, em todas as vênias. Desculpe. Assim já está feito. Obrigado, senhor presidente. Desculpe. Restituo a palavra ao presidente. Muito obrigado, desembargador Aquino. Nós temos 21 processos para julgar. Então, eu vou colocar, em primeiro lugar, o número 65 da pauta. Presidente, Jacó Valente, presidente. Desembargador Jacó Valente. Eu não quis interromper durante as sustentações orais, mas na época do julgamento em bloco, eu só queria que constasse meu impedimento no número 8. É um conflito de competência. Perfeito. Muito obrigado. O número 8... Os julgamentos em bloco, está impedido o desembargador Jacó Valente. Desembargador Salete. O advogado parece que quer se despedir, senhor presidente. Doutor Marcelo Tacca, um prazer, agradeço a gentileza das mensagens, das palavras de Vossa Excelência. Volte sempre, esta é a sua casa. Muito obrigado, presidente, pela gentileza de Vossa Excelência. Meus cumprimentos pelo excelente trabalho do Conselho Superior, eu tenho acompanhado a expedita atuação de todos no tempo de pandemia para proteger a saúde dos nossos juízes, servidores, advogados e promotores. Um grande abraço a Vossa Excelência. Muito obrigado, vá com Deus. Senhor presidente,